Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. Rogamos a Deus que multiplique milhões de vezes o gesto de paciência, de amor, de ternura para conosco por conta do atraso. Fé, razão, intuição. Para os que não nos conhecem fisicamente, a gente faz um trato com 4 cláusulas. A primeira é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. Pense, raciocine, busque nas fontes que nós vamos mostrar e tire as próprias conclusões. A segunda é que eu prefiro falar muita coisa de pouca coisa do que pouca coisa de muita coisa. A gente entra um pouco mais na toca do coelho, focando num ponto mais definido. O segundo, eu peço permissão para acrescentar um ponto no conto de alguém, porque também sou espírito imortal e, baseado nas informações, nós vamos acrescentando algo que compreendemos. E se julgar que está equivocado, vocês me auxiliem e nós vamos ampliando o próprio conhecimento. E o terceiro é que eu prefiro falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda estou aprendendo. Aceitam o trato? Então respirem fundo, o piloto não sumiu e vamos falar de fé, razão e intuição. Por conta do tempo, com certeza eles vão sintetizar, porque se para Chico Xavier foi disciplina, 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 para nós pode acrescentar até mais uma vez a palavra disciplina. A disciplina do corpo, a disciplina da mente, a disciplina da consciência. Então a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então a fé é um sentimento que nasce com o homem. E o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para esse espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Se a menor célula do corpo se mover, ele sabe. E eu não sei nem o que é célula, muito menos o que ele é, com quase a idade do universo. Vocês conhecem a consciência de vocês? É a síntese de todas as vivências. De quando fomos lagartixa, caranguejo, girafa, raposa, temos todas as informações nesse banco de dados. Para Kardec, ele narra que a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. E ele quis saber o que era a consciência, conforme está na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E para André Luiz, são poucas. Do átomo primordial até o homem, para ele, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Só que Joana de Ângela acrescentou um ponto no seu conto e narra que só o corpo físico tem 3 bilhões e 400 milhões de anos. E o espírito, segundo Joana, tem quase a idade do universo. Não sei se ela estava falando do Big Bang, e creio que não era, porque quando ela disse isso, Stephen Hawking já tinha mudado a teoria. Muito além do Big Bang foi a matéria. Os universos são infinitos só dentro de uma dimensão.
e colocou como condição imprescindível para compreendermos os átomos do sistema periódico, precisaríamos estudar de 26 a 50 dimensões, nas quais os universos são infinitos. E nós somos uma cópia em miniatura de tudo isso. E o mesmo que existe lá, existe cá, segundo André Luiz, segundo Leon Denis e vários outros autores. O universo inteiro está dentro de nós. E nós existimos no universo inteiro. E o mais interessante a respeito disso é quando Carlos Torres Pastorino narra que Deus, o arquiteto cósmico, Cristo, desde o Cristo cósmico até o nosso Cristo planetário, existem inteiros dentro de nós. Não por acaso disse-nos Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. E o reino de Deus, hoje sabemos que é o Evangelho. Força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. Está na obra Espírito e Vida. E para Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui nem acolá, em livros. Com todo respeito para quem acredita, a Bíblia, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, nem qualquer outro livro que tenha o nome, é o Evangelho de fato, ou são o Evangelho de fato. O Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, segundo Emmanuel. E essa força, vitalidade e vida, conforme encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes, e acrescento por minha vez, conscientes, da força que trazem em si mesmos, e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Por exemplo, se a lagartixa constrói um rabo novo numa semana, eu posso construir um corpo novo numa semana ou um pouquinho mais, porque o energismo do corpo se renova totalmente, cada átomo, segundo Camille Flammarion, em 20 dias. E se eu souber o que eu estou construindo, eu vou mentalizar e criar um órgão novo, como tem várias mães, agora uma no Rio de Janeiro, que não tinha trompas. Não sei se é ela desejando conceber ou se é o espírito desejando encarnar por seu intermédio. Só sei que ele construiu ou construíram uma trompa nova e ela está grávida. Ou a esposa do Dr. Jorge Andréas, que não tinha as duas, prometeram receber um espírito como filho, ele acreditou, era um cientista nazista, ele construiu as duas e encarnou. E Jorge Andréa prometeu que recebia, pensando, minha mulher não tem as trompas, para me livrar desse obsessor que vem toda semana perturbar as reuniões mediúnicas. Ele sugeriu que ele encarnasse, parasse de perseguir os outros, ele aceitou e falou que já chegou quase como general, porque era um general nazista. Com um aninho ele já apontava o dedo para o rostinho do Jorge Andréas querendo dar ordens. Falou que agora inverteu, você é um soldado raso, o general aqui sou eu. Então, posição de sentido e obedeça ao meu comando. Isso que me falava o próprio Jorge Andréas. E a razão, segundo Emmanuel, é aquilo que nos dá a oportunidade de calcular alguma coisa, de catalogar o que foi calculado, de comparar o que foi catalogado, e, ao mesmo tempo, compreender em profundidade aquilo que está comparando. Então, a razão calcula, cataloga, compara e ainda analisa o que foi selecionado. E a intuição é a nossa própria consciência em ação. É a essência de nossa consciência, ou seja, o discernimento do conhecimento vivenciado. E o sentimento cria a realidade, segundo Emmanuel.
ele edifica, ele alimenta, ele ilumina. Então, quando vamos fazer um processo de meditação, intencionando comunicar-nos ou entrar em contato com a nossa consciência, que sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, segundo Joana de Ângeles, conforme a obra O Ser Consciente. Se ela sabe tudo isso, e eu não sei, eu peço capacitação conforme o desafio que aparecer. Porque não creio que Deus é masoquista. Creio que Ele é a suprema sabedoria. E o bem de todos é o eterno princípio. E tudo obedece um planejamento milimetricamente calculado. E Ele supervisiona todas as coisas, porque Ele é onipresente. Ele está dentro, Ele está fora, e conforme Pietro Baldi, Ele está no íntimo da menor partícula. E conforme falamos, inteiro. E a evolução, a eclosão, vem de dentro para fora, segundo esse autor. De modo que, se eu quero pensar, por minha vez, como personalidade, o pensamento é filho da oração, segundo Emmanuel. E a oração, segundo Kardec, é filha da fé, que é mãe de todas as virtudes. Você já conversou com a sua fé? Eu converso com a minha. Fé é uma entidade de alta hierarquia. E em mim é uma entidade também. Eu chego lá daqui a pouquinho. Todos os seres tiveram a mesma origem, não tiveram? E terão a mesma destinação. Para a questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo cresce. E tudo fica alguma coisa de fora? Tudo evolui. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um desses átomos. Então, se tudo cresce, evolui, a minha batatinha de hoje, Narayana, vai ser parte da minha paciência, da minha ternura, da minha consciência amanhã, conforme Pietro Baldi, André Luiz, Joana de Ângeles e vários outros, já que tudo cresce. Conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Está lá, muito claro. Aluno que se confunde ou chega no degrau do professor, tornou-se um professor também. O próprio perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito, segundo Kardec, é a alma evoluindo. No processo evolutivo, nós nos construímos de baixo para cima. Quando vamos encarnar, nós podemos escolher algo e fazer um projeto de cima para baixo, porque só desce quem subiu, segundo Jesus. Onde estava esse moço? Eu fico tentando imaginar. Meus neurônios já derreteram algumas vezes, porque 1000 anos de onde ele estava para chegar aqui, onde estamos, vestir a mesma roupa para falar conosco. Ramatiz, o sublime peregrino. E ele narra que o Cristo é uma coisa, é o governador do planeta. Jesus é o seu enviado, não é o Cristo. Assim como nossa alma não é nossa consciência, é uma fração diminuta dela. E essa semana a gente está de almas lavadas, né, Marcela, o Anderson, porque 2 crianças, uma de 5 e uma de mais ou menos 3 anos, está falando que a mãe deles tinha morrido, o pai perguntando o que aconteceria com a alma da mãe deles. Falou, a alma velha da mamãe, a gente mentaliza e envia ela para o hospital. Falou, mas quem volta? É a mesma alma? Não, aí a gente faz um novo corpo e volta uma nova alma, que é um fragmento da velha alma.
Leon Denis já falava isso há mais de um século. O que está encarnado é uma fração. Eu, Leon Denis, sou uma fração. Jerônimo de Praga foi minha encarnação anterior e ele é o meu mentor há 50 anos. Não fica meio maluco isso? A gente falou que tinha um guia, que tinha um mentor, agora o mentor sou eu. Isso está na obra de Leon Denis, fiz questão de pôr na biografia dele, em nosso primeiro e segundo livro também. Porque se o homem é um pequeno mundo, Kardec, o diretor é o Espírito, questão 455 do Livro dos Espíritos. Quando afasta-se a alma do corpo, no processo lá que eles estavam fazendo era sonambulismo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, a sua consciência, a sua totalidade. Olha para o outro, vê o seu corpo. E no plural, os laços que os unem. O laço que liga a alma ao corpo, laço perispiritual, e o laço que liga a alma à sua consciência. Esse é indestrutível. Esse é provisório. Se constrói na velocidade de um relâmpago. Eu não sei quanto mede um relâmpago, mas Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos, na questão 187. Está acompanhando o raciocínio até aqui? Respirem fundo, daqui a pouco eu trago para o dia a dia. Então, se tudo cresce e evolui, quando nós pensamos, segundo André Luiz, nós estamos usando a matéria mental para dar forma aos nossos pensamentos. E ela, a matéria mental, é composta de seres vivos incontáveis, que também estão em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Só que essa matéria mental está muito longe ainda de ser um quantum de energia, um infracorpúsculo como Bose de Higgs. Tem um caminho longo até chegar lá, ela está muito antes. E Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131, a criar átomos. Nossas células são feitas de quê? De moléculas que são compostas de átomos, que eu posso criá-los. Posso criar moléculas também, está na Gênese, com Kardec. E posso criar a célula inteira, se eu souber como funciona. Posso criar um órgão novo com a mentalização. Posso criar uma trompa e várias outras situações. Então, se é fé, razão, intuição, com a fé, eu tenho conhecimento, eu sei. Com a razão, eu compreendo o que sei. Com a intuição, eu sou. Eu sou o que penso. Eu vivo o que falo. Porque como se explica agora esses espíritos que estão encarnando, que são mais de 2.500.000 espíritos de alta hierarquia. A falange de Bezerra de Menezes, ou os espíritos que formam a consciência Bezerra de Menezes, que são 10.000 espíritos, segundo Divaldo Pereira Franco. A falange de Francisco de Assis, imagine o tamanho, porque ela acolhe a de Bezerra dentro dela, a de Joana dentro dela, a de Ramatiz dentro dela, e todas as demais, porque hoje quem governa o planeta Terra é Francisco de Assis. Chegou até vocês a informação ou ainda não? Quem está no comando do planeta há algum tempo é Francisco de Assis. A consciência que governa o nosso país é Ismael. E Kardec, antes que vocês me coloquem na fogueira, aqui ainda tem fogueira, tem alguns lugares que a gente passa aqui. Kardec, na Revista Espírita, ele coloca, desejando entender o que é a alma do mundo, e ele sintetiza que a alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-Chefe, que forma a alma do mundo. E nós estamos dentro de outros seres, como parte deles, que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Aí vocês imaginam os guias da humanidade. Somos células do corpo do Cristo.
Paulo de Tarso. Um dia já fomos células não do corpo do Cristo, do corpo de Jesus em outros órgãos. Carlos Torres Pastorino. Então, se na fé eu compreendo a situação, na razão aprofundo um tanto mais, porque agora eu já catalogo o que eu compreendo e vou fazendo todo o processo. Eu calculo, eu catalogo, eu comparo, eu analiso com a intuição onde eu quero me tornar a fé que sou. Eu vou começar a edificar o que eu pretendo. Vocês conseguem comprar paciência no supermercado, na farmácia? A paciência, a caridade, a abnegação, a piedade são filhas do amor. A caridade, segundo Jesus, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. A indulgência é feita de 3 seres menores. A indulgência atrai, ela acalma, ela ergue. E se vocês for lá, tiveram cuidado em Caritas, que é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, se não houver traição na tradução, vocês vão ouvir 3 vezes esse Espírito afirmar: eu sou a caridade. Se duvidar e acreditar na psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, vocês vão lá na obra Pelos Caminhos de Jesus, e consulta o capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, onde Amélia, que é um dos 12 discípulos de Jesus que voltou como Amélia, e eu tenho certeza disso, porque eu nunca vi alguém com tanta intimidade com o Evangelho e com o Cristo ao mesmo tempo. A obra dela é um verdadeiro poema em homenagem ao Cristo. E ela narra que 13 entidades de alta hierarquia se aproximaram de Jesus no alto da cruz para confessar que fracassaram com ele. E a primeira que se apresentou: te recorda, Senhor, eu sou a fé. A segunda: eu sou a esperança, que para Joana de Ângeles é a doce presença do amor. E a terceira: eu sou a caridade. E Jesus convocou uma 4ª entidade, com certeza mais elevada do que as 3, chamada Misericórdia, e pediu que as reconduzisse de volta para o coração do homem, de onde elas foram expulsas, segundo elas. Então, virtudes excelsas e valores morais são entes vivos. Gúbio, obra Libertação, de André Luiz. Porque se assim não fosse, como que eu vou falar do Evangelho para os meus órgãos que são vivos e educáveis? Eles são governados por almas menorzinhas, que são instintos. E o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Não foi Lázaro que colocou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11? Só que os instintos, os sentimentos, cujo amor é um, são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, os instintos são os embriões, tanto dos sentimentos quanto da inteligência, segundo Joana de Ângeles. Então, o homem, no início de sua humanização, ou no trânsito do pré-humano para o humano, só tem instintos. Mais avançado e transformado, ele possui agora sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. Mais purificado, sentimentos. No ponto mais delicado, mais sublimado, mais divinizado dos sentimentos, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. O que nós chamamos de virtudes,
num foco ardente que forma a nossa própria consciência. Como acessar isso? É fácil. Depende o que eu vou fazer com o que eu vou acessar. Porque acessar um conhecimento sem intenção de aplicá-lo, para quê? Aqui está a informação. Coloque na estante. Está olhando para você a informação, mas não é conhecimento. Traz para dentro de você, estudando, raciocinando, duvidando, indagando. Agora você tem conhecimento, mas não é sabedoria. Você pode estar entulhado a sua mente de conhecimentos. Igual uma vez uma pessoa, para humilhar-nos, numa livraria, ela ia falando, isso aqui eu já li, aquele outro eu já li, e eu caçando um para começar a ler. Eu já tinha lido, e eu falei, aí veio uma inspiração, calculei bem as palavras, falei, eu estou procurando um só. Qual que você escolheu para viver? Aí você me indica, eu já pego lá no final da fila, né? Então, qual desses? Você deu tudo isso. Qual que te chamou a atenção, que você colocou na prática, que mudou a sua vida? No meu caso, além da obra A Gênese de Allan Kardec, um livro que marcou a minha vida, Jesus e a Jerusalém Renovada de Ramatiz. Esse livro, a Jerusalém sou eu, Jesus é a minha consciência. A gente pensa que é o Jesus e a Jerusalém está lá em Israel, né? Já está brigando lá para ver de quem é, porque está meio confuso lá a coisa. Assim como a samaritana, ao lado do poço de Jacó, conversando com Jesus. Para Carlos Torres Pastorino, ela, a samaritana, somos nós. A alma encarnada. O poço é o nosso coração. O Cristo é a nossa consciência. Tudo bem até aqui? Posso agora entrar um pouquinho mais na toca do coelho? Então vamos lá. Se eu quiser criar um embrião, um inseto, qualquer coisa, eu vou pegar uma porção de espíritos em plano menor para construir algo em mim, porque tudo é espírito no santuário da natureza, segundo André Luiz. A pergunta foi feita sobre o passe. Em que bases se solidifica o passe, a arte de curar? Capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade. E ele começa a ouvir a resposta de Aulus. Na vossa ciência atual, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Antes dele existem as partículas atômicas, as subatômicas, até a matéria mental determinante, que é composta de seres vivos incontáveis. Atrás dessa matéria, as linhas de forças. Hoje sabemos que são as supercordas. E ele termina dizendo, antes tudo é espírito no santuário da natureza. Modifica o pensamento. E Leon Denis, em O Grande Enigma, mostra que esses pequenos seres, quando chegam em nossa mente, são simples, sem ciência. Nós gravamos neles a nossa inteligência e os transformamos em força de atração. Ou seja, se a oração é mãe do pensamento, porque ela começa como simples desejos, segundo Emmanuel. Desejos são seres vivos, conforme André Luiz, e viaja do coração para o cérebro, ou da emoção dos sentimentos para a mente. Quando chega na mente, no processo de promoção, se transforma em pensamentos, a força de atração. E a matéria mental, ou esta energia primordial, dá forma ao nosso pensamento. E o que nós chamamos de atração neste mundo mental é a lei de amor que rege a matéria inorgânica. E nós vamos atrair esses elementos, gravar nele as nossas intenções
inteligências e sentimentos, eles vão transformar-se em atração, e a atração os transforma em amor. E amor é tudo que precisamos, porque ele gera a vida, ele organiza, ele nutre. Antes do amor, segundo Joana de Ângeles, não existia a criação. Pensa um pouquinho, eu tomo água, tomo espíritos. Você sabia disso? Olha aqui, Narayana, ó. Uma gota, ó. Percebeu? Tem 9 trilhões de moléculas, cada uma com o mesmo número de átomos. E os átomos são aglomerados um monte de seres vivos. E o seu corpo é feito deles. Papai, mas a mamãe trabalhou 9 anos estudando como que era esse negócio para escolher os melhores espécimes para ofertar para ti. Você construir a máquina mais perfeita para expressar o máximo da sua consciência e da sua inteligência. Eu já tinha o caminho da consciência. E você veio como a voz da consciência para trilhar esse caminho. E nasceu trabalhando. Foi meio complexo, né? Mais de 14 horas, né, Alessandra? 13 horas para 14 horas. Inchou o colo do útero. Fechou a saída. Papai ficou meio com medo de entrar lá porque fechou a porta. Mas entramos, abraçamos você e saímos com você, com a ajuda do papai e o esforço extremo da mamãe, que a alma dela virou uma loba que urrava, fazendo força, e deu certo. E você recebeu 3 vacinas, naquele túnel maravilhoso que você se esforçava para sair, a mais fantástica vacina, um líquido fantástico que tem lá, você esforçou tanto que abriu seus pequenos poros, e aquela moçadinha entrou no seu universo. Na estrutura anal da mamãe tem uma bolsinha reservada com um pouquinho de cocô mesmo. Aí naquela dor e prazer ao mesmo tempo, aí você passa com o seu rostinho naquele cocôzinho e recebe a segunda mais perfeita vacina. Era para o seu bem. E depois ela te amamentou por quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Aí, reforço vacinal, que é a terceira melhor vacina. Depois dessas 3, você não precisaria de mais nenhuma, porque o resto você já trouxe com você, porque segundo André Luiz, em ação e reação, a gente nasce com todos os anticorpos para vencer qualquer situação e ainda com um mecanismo para ampliar a situação. E ele termina dizendo que o amor é o mais poderoso antídoto, porque somente o bem vence o que chamamos mal. O amor é a mais potente energia, porque ele gera a vida, ele nutre, organiza e mantém. E o leite da mamãe, Narayana, olha por tio aqui, era o amor dela tornado visível. E quando o papai fazia carinho nela, somava o carinho do papai no leite. E isso significa te amar, transferir algo de si para o seu universo. E o amor verdadeiro agora vai ser criar mecanismos para que você cresça, ande com as próprias luzes. Você entendeu? Eles andam, deixam o rastro, e aí você vem na sequência copiando. Ficou mais ou menos claro? Então, se eu sei onde buscar a energia, se eu sei o que sou, eu começo a pensar, promovendo algo do meu universo, criando o meu próprio pensamento. Eu posso usar o departamento da inteligência que está em minha mente, baseado em meu conhecimento, que vai me dar um poder imaginativo. E mediante esse poder imaginativo eu aciono os meus desejos, consulto as minhas memórias,
Se for algo enobrecedor, eu vou começar a idealizar algo nobre, fazer planos de futuras ações benéficas. Estas ideias e planos vão comunicar-se com a nossa essência consciencial e vai manifestar uma fração de sua consciência que, quando chega em nossa mente, é um pensamento também. Só desce quem subiu. Antes foi pensamento que se transformou em virtudes. Agora ela pode retornar e se expressar com o pensamento como Jesus o fez. Então, um ser que é um arquiteto de mundos, ou faz parte de um, e retorna para animar um corpo físico. E se na minha consciência não tiver algo tão nobre quanto eu almejo, e ainda não sei criar, a minha consciência, por intermédio do centro coronário, entra em conexão com outras consciências mais vastas, até com o arquiteto cósmico, se for necessário, e canaliza o hálito divino que chega em nossa mente, conforme Miramês, como forças e estímulos para gerar novos pensamentos. Então, eu tenho 3 meios de criar os meus pensamentos. Ou eu os crio, ou eu os invoco da minha própria consciência, ou eu peço, por intermédio da inspiração divina, que venha até mim essas forças impulsos, ou essas forças estímulos. E a partir daí, se eu pensar positivo, eu acelero o processo dessa matéria mental na criação da bioenergia, na gestação dos quantos de energia dos elementos do mundo subatômico, e eu posso criar diretamente fótons, que são partículas de equilíbrio ou amor materializado, segundo Joana de Ângeles, ou segundo a física quântica, se eu penso positivo. Se for negativo, eu posso criar elétrons, como radicais livres que atacam o meu próprio organismo. Se é positivo, eu posso mudar o cronograma organizacional de minhas células, o que nós chamamos de fenótipo. O comportamento, o que está acontecendo, a manifestação, o que está ocorrendo em meu corpo. Mas se o que eu quero é tão nobre, porque eu posso curar até doenças congênitas, para curar doenças congênitas eu preciso mudar o genótipo, o cronograma organizacional que eu herdei como força genética dos meus pais. E ela disse que é possível, e se não fosse, eu não estaria aqui olhando para vocês. Eu nasci com deficiência congênita nos olhos, doença incurável para a medicina. Parece que até hoje não tem cirurgia para correção 100% de astigmatismo. Já tem? Alguém sabe? Pelo menos um dos mais renomados oftalmologistas está lá em Três Lagoas, Dr. Bonini, que vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para onde tiver informação ou informações 2 vezes por ano. Tudo que ele tem, ele investe no paciente, na clínica. Ele não tem patrimônio nenhum materialmente. Tudo que ele faz como sacerdote, dedicando aos seus pacientes. E quando ele examinou os meus lindos olhinhos, quando eu fiz 4.0, além dos quase 5 que você perdeu para longe, você vai perder meio grau para perto a partir de agora. Não sei de onde veio aquela consciência. Meu tempo acabou, tem mais 5 minutos? De onde veio aquela consciência que falou para um médico desse naipe: vou te provar o contrário. Falei, me lasquei. Esse negócio de saber o que é a consciência, que tem algo maior dentro de nós. Fiquei com vergonha, com medo, mas fui falar do Evangelho do Reino aos meus olhos, que também são vivos e educáveis. Fui mudar a programação, que eu gostaria de ver a essência da vida, Deus em todas as coisas, o produto e não a embalagem. 13 anos depois eu voltei lá. De preferência eu fiquei sabendo que eu já tinha outros médicos que eu auxiliava. Não fui diretamente nele porque ele sabia da história. O outro médico olhava
o que ela notou antes, olhava meu olho, ficou lá um tempão. Não pode. Não pode, não pode. Falei, mas não pode o quê? Diminuiu para menos de 1 grau. E para eles não pode, não entende? E não aumentou nada, nada para perto. Está do mesmo jeito que estava há 13 anos atrás. Então, se nós sabemos o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, se eu sei onde estão os recursos, tanto em mim quanto na natureza, que as forças são inesgotáveis tanto dentro quanto fora, se eu tenho um processo enobrecedor, comece a respirar. E começo a idealizar algo nobre. Fazer plano dessas futuras ações enobrecedoras. Essas ideias e planos, porque ideias é um aglomerado de pensamentos nobres. Planos são várias ideias em conexão. Elas canalizam da minha essência, do cosmos, as forças que eu preciso para reorganizar os meus complexos campos celulares, para harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Joana de Ângeles. Como fazer isso? Eu vou visualizar-me saudável, a parte psíquica, biofísica, moral e espiritual, o ser integral, em harmonia, em equilíbrio com as leis e com a vida. Vou me projetar no tempo como se eu me visse daqui a pouco em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, interagindo com a vida. Vou me ver recuperado de uma situação, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo novas atividades que eu pretendo concretizar. O meu caso é pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Porque eu desejo a cada dia ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. E para conseguir isso, a cada segundo, em tudo eu dou graças. Vivo em plena alegria e esperanças que a cada segundo vai estar melhor. E sempre com a intenção de produzir 2 coisas. Algo quando alguém estiver dolorido, sofrendo, decepcionado alguma coisa, um campo que possa atrair o outro. E se ele for atraído, ele se acalma. E se ele receber algo que nós possamos doar, com a nossa força vital, ele começa a reerguer-se. E além disso, ao invés de criticar, de julgar, de condenar, exemplificar o que eu julgo mais enobrecedor do que a atitude de alguém, sem falar coisa alguma e deixar o rastro. Se ele quiser escolher entre a sua forma de vida e a minha, a forma que eu escolhi define o que sou eu. Ele está vendo o que está acontecendo na minha vida. Está vendo às vezes o que está acontecendo na dele. Como o caso de um jovem senhor, 7 meses na cama, não acreditava mais ser possível andar e queria morrer. Falei, mas é só a coluna. Você é melhor do que eu. Se perder para uma lagartixa, você vai ganhar de quê? E só passamos a mão na coluna, ativando o energismo dele, etc. No outro dia ele estava andando, e está andando até hoje. E meu sogro tem 102 anos, vai fazer agora dia 10 de outubro. Você com 70 e pouco já quer desistir da vida? Não é verdade? Então, se eu tenho fé, se eu tenho a compreensão do que eu pretendo, se eu sei usar a minha razão para calcular de acordo com a minha necessidade, para catalogar o que pretendo construir, para comparar cada situação, para analisar minuciosamente, eu posso criar a minha realidade
porque somos autores do nosso destino. O presente bem vivido, conforme disse no Jesus, o amor bem aplicado cobre a multidão de equívocos, a multidão de pecados. Assim, a atitude de hoje, ela reconstrói o ontem e corrige o amanhã. Deus não culpa, não castiga, não proíbe, não impõe, só que Ele não perdoa e não dá prêmios. Não dá prêmios porque a cada um segundo suas obras. Não perdoa porque não se ofende. Porque o perdão verdadeiro é aquele que não existe. Se Jesus não precisou perdoar Ele próprio, imagine Deus. Por isso, tudo em nós, a primeira coisa é olhar para o espelho, dizer que se ama, se perdoar, se for o caso, parar de se punir, de se culpar. Quem é que não se equivoca? Até Jesus se equivocou ou não? A jovem senhora veio até ele e falou, não vá a esse povo, falou para os discípulos. Mas ela ajoelhou e falou, até os cachorros como o resto dos seus donos. Aí ele levou um choque, eu fico imaginando ele lá. Mas eu nunca vi tamanha fé. Sério que esse povo não tinha fé? Não estava pronto? Isso está na Bíblia, pelo menos alguém colocou esse negócio lá. Porque ele pode saber tudo a respeito da Terra. Se for governar o sistema solar, com certeza tem coisas que ele não sabe. Ele pode saber tudo do sistema solar. E hoje temos notícias com Chico Xavier que eles não estão governando, aquela equipe que governava o planeta há um tempo atrás, eles já estão governando 1/4 da galáxia. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse eu já vos teria dito. Estou indo preparar outros lugares. Se eu voltar, porque ele deixou 70 guias da humanidade na época para cuidar. Se eu voltarem e permanecer de fiéis, eu os levarei comigo. E com certeza já levou, porque agora foi Francisco de Assis, né? Com certeza está levando os 70 e agora fica aqueles que ficaram, que se prepararam para tal. Então que Deus os abençoe infinitamente por este momento divino, por toda a paciência, repito, por todo o carinho, por todo o cuidado, e multiplique milhões de vezes na vida de vocês, para que vocês possam ser as criaturas mais felizes do planeta Terra, as mais saudáveis, as mais pacíficas e mais serenas, por onde quer que transitares. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.